É, galera, e o Vasco empilha vitória atrás de vitórias e vitórias consistentes. E tudo isso passa pelos reforços que chegou aí. Carlos Cuesta, Robert Renan, Matheus França, Andrés Gomes e o repatriamento do Cauã Barros. E tudo isso passa pela mão de um cara, Admar Lopes. É dele que a gente vai falar hoje, é dele que a gente vai destrinchar um pouquinho do trabalho dele aqui, à frente do Vasco esses meses, né? Tem nem um ano, mas já está com um selo de qualidade aí de um ótimo trabalho. Tudo isso a gente vai falar aqui hoje. Mas peço a você, galera, inscreve no canal aí, deixa seu like, ativa o sininho, ajuda o amigo aqui a alcançar o máximo de vascaíno possível e chegar aos 1000 inscritos. Valeu, gente? Então, gente, assim que o Admar Lopes desembarcou no Rio de Janeiro, ele logo identificou que o time do Vasco era muito desequilibrado. E o Diniz, ele contava com o João Vitor, só que o João Vitor era uma peça muito desgastada, além de ser um setor muito fraco do Vasco, o João Vitor é uma peça muito desgastada perante a torcida, pelas declarações, pelo desempenho, pela entrega em campo. E em pouco tempo, o Admar Lopes ele conseguiu um clube para o Vasco se livrar do João Vitor, abater um pouco a dívida e poder se reforçar. E nesse reforço, cara, ele foi muito assertivo, trazendo o Carlos Cuesta, excelente jogador colombiano, xerife, joga de terno, apesar de não ter muita estatura, o cara tem uma boa impulsão, um bom tempo de marcação, boa velocidade, ou seja, um grande jogador. E ele trouxe uma promessa que saiu do Brasil, que surgiu no Corinthians, passou no Inter, passou e muito queimado no Inter, mas voltou para o Vasco e repatriou esse cara com muito potencial, porque era unânime. Todos que viram o Robert Renan jogar sempre falaram que ele tinha um potencial incrível. E nisso, gente, foi o casamento perfeito. A gente resolveu, estancou o problema na zaga. Hoje a gente tem o Lucas Freitas, que era o titular, passou a ser uma opção no banco, até acho uma boa opção. E a nossa zaga não toma gol. É óbvio que vai chegar um momento que a nossa zaga vai tomar gol, porque o gol faz parte do futebol. Faz parte do crescimento do futebol e do amadurecimento de um time. Só que esse time é muito sólido, essa zaga é muito sólida. E essa zaga ganhou muito mais reforço de companhia quando o Admar faz outra jogada muito boa. O América Mineiro tinha uma dívida com o Vasco, porque o Vasco tinha uma prioridade de compra com o jogador e o América Mineiro vendeu para outro clube. E mediante essa dívida e o Barros ganhando experiência no América, ele juntou o útil com o agradável. Morre a dívida, porque é uma dívida que talvez o América não iria pagar, e volta um jogador. Um jogador que saiu daqui com promessa, mas por algumas divergências com o Ramon Dias, foi ganhar rodagem no Amazonas, no América Mineiro, e que bom, porque ele voltou muito grande, muito maduro. E ele é o pilar da nossa defesa começa ali, com o Cauã Barros. Aí o Felipe, junto com os demais, viram uma oportunidade de mercado no Matheus França e trouxe para compor o lado esquerdo, direito e centro, que ele faz múltiplas funções ali na frente. E saiu uma notícia aí que ele brigou para trazer o Andrés Gomes, viu como uma oportunidade de mercado mais barata e com grande potencial. E esse cara estava muito certo. Hoje o Andrés Gomes é uma das peças indispensáveis, como todas as outras que tem no nosso elenco. Conto com todos os jogadores. Mas hoje a gente tem esse grupo que está se destacando muito. Robert Renan, Carlos Cuesta, Matheus França quando entra, Andrés Gomes ganhou a titularidade muito rápido, com bons números. Não porque é panela, porque estão entregando. E nisso quem ganhou foi o Vasco, quem ganhou foi a torcida. Então esse cara aí, Admar Lopes, cara, chegou desconhecido no Brasil, chegou sendo refutado por alguns trabalhos que ele fez, se eu não me engano, no Rennes, mas o cara tá dando a volta por cima. Mostrou que tem potencial, mostrou que tem conhecimento do mercado, mostrou um poder de barganha e de negociação muito grande. E com a venda do Ryan, o Vasco consegue adquirir todos esses jogadores, fora o Matheus França, que eu acho que o Matheus França não vai ficar no Vasco. A negociação foi totalmente diferente, até pela exigência do Crystal Palace. Mas os demais, cara, o Vasco vai ganhar muito. E eu creio muito que ano que vem, ele enxugando um pouco mais esse elenco, entrando dinheiro de Copa Libertadores, que eu acredito que a gente vai ganhar, vai chegar lá, pela Copa do Brasil, com melhores aditivos em cima do contrato que a gente tem, cara, a gente tem tudo para fazer um time consolidado não entre os 8, mas entre 8º e 5º colocado do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Eu acredito que na mão desse cara, o departamento de futebol na mão desse cara, a gente tende a crescer muito. E Vasco, abre o olho. Abre o olho porque no final do ano a gente vai ser muito assediado em diversos
setores do campo, inclusive fora, no Admar Lopes. Então é isso, um acerto da diretoria, parabéns à diretoria por acreditar no Admar Lopes e dar o voto de confiança em determinados jogadores que ele foi crucial para trazer para o nosso time do coração. Então esse é o vídeo de hoje, muito obrigado, gente, e até a próxima.